E o pequeno Billy Paul, ele quase morreu. E eu andando ali no caminho, Esse é ele. eu nem pensei de quando ele tinha nascido. Eu escutei ele chorando. E ele disse: ó Senhor, é um garoto, Billy Paul, o nome dele. Muitos de vocês conhecem o meu filho Billy Paul. A sua mãe morreu quando ele era bebezinho. E eu carreguei ele por todo lugar durante a noite. Eu não tinha suficiente carvão para aquecer o frio. E eu coloquei a mamadeira dele assim debaixo do braço para manter quente. E ela pediu para mim quando ela estava morrendo: sempre fica com o Billy. E nós fomos realmente amigos. E todo lugar que eu ia, eu levava ele grudado comigo. Eu gostaria de tomar essa oportunidade de saudar a cada um. Eu não tenho essa oportunidade sempre, sabe? Quando você está ficando mais velho, você não consegue fazer as coisas que você fazia mais. Uma coisa eu quero que você saiba, que eu oro por você diariamente, e que eu sei que você ora por mim. E é por isso que eu estou aqui. Verdadeiramente somos um povo abençoado. E eu gostaria de tomar essa oportunidade, dizer: Deus te abençoe por muitos desses anos que eu tenho conhecido com você, trabalhado com você. E agora, com o irmão José Brana, é uma honra para mim ter você como amigo. Você sabe, aqui nesta palavra, eu espero que seja uma bênção para você e que você possa sentir do seu coração. O irmão Brana disse: podemos falar muito, podemos cantar muito, gritar muito, mas nunca podemos orar tanto. E cada dia, o irmão Brana disse: quando você vier ao escritório, eu quero que você leia as minhas cartas. E eu disse: ó, papai, não sei nem como ligar a máquina de holografia. Ele disse: o Senhor te ajudará. O Senhor me disse para você fazer. Eu disse: ok, não importa se você tiver uma ou 1000, primeira coisa que você faz, ore, coloque as suas mãos nas cartas e o Senhor te ajudará naquele dia. Ele disse: não responda nem uma pergunta bíblica. Ele disse: há uma pergunta, escreva para mim, e no próximo dia, ou naquele dia, quando for, escreva no envelope e eu responderei a pergunta. Ele disse: não importa onde eu estiver, você se lembra cada dia que você leia as cartas. E eu vou orar por você. E Deus estará com você. Não processe as cartas. Vai uma por uma. Faça como se tivesse uma carta para responder. Quando você terminar aquela, descarta e vai para a próxima. E esse é o que eu tenho feito por os últimos 60 anos. Tem sido uma grande honra. E agora estou ficando velho. Não sou velho, mas eu sei que estou chegando lá. Breve, eu tenho que encontrar, da qual estamos esperando. E eu quero tomar essa oportunidade para dizer obrigado pelo seu amor por mim, pela sua posição nessa palavra. E eu estou falando isso do meu coração. E eu creio que esta é a mensagem de um homem, de uma perfeita mensagem. Não há erros. Há muitas vozes, mas para mim e minha casa, nós seguimos uma voz, e é a voz de Deus para nós. É perfeita. Não precisa de interpretação. Ela interpreta a si mesma. E eu estava pensando, eu estarei chegando no meu 83. Em meu coração, no meu corpo, eu não sinto que estou ficando velho. A minha esposa diz que eu estou agindo como, mas se não fosse por ela, não estaria aqui. É simplesmente a ideia de se expressar a você. Esta mensagem é tudo para mim. É perfeita. Deus encoraja o seu coração. Há coisas que não entendemos, mas lembre-se, Deus pensou, o profeta falou, e isso nós cremos e estabelece o assunto. Eu estava pensando outro dia, eu era um garotinho, 12 anos, e nós estávamos num hotel na cidade chamada Vandalia. Irmão
irmão Branham estava tendo as reuniões de tendas. E nós ficamos num hotel barato. E eu digo isso para ir com o meu testamento. Você já me ouviu isso, falar isso. Mas talvez uma vez mais, para compartilhar com você uma das grandes experiências. E nesse quarto, ali tinha o banheiro, não tinha banheiro, o banheiro era no corredor, mas havia uma pia no canto ali, e era uma pequena pia, e ali uma torneira e uma toalha onde você enxugava as mãos. Se tivesse que tomar banho, tinha que ir lá no banheiro no corredor. E eu, nas reuniões, eu tinha um lençol e eu vendia os 3 livros, Jesus Cristo mesmo onde eternamente. Eu não fui desobediente à visão celestial e cura divina. E nas campanhas, e eu pensei que era algo. E eu vendendo aqueles livros, meu pai sempre olhava a ordem que a reunião era conduzida. E o anjo encontrava com ele. E eu lembro uma noite, nesse quarto de hotel, e o irmão do meu pai, ele estava dirigindo o caminhão naquela época. E o nome dele era Donnie, ele estava dormindo no quarto. E eu e ele, papai, estava dormindo no mesmo quarto. E eu não lembro, meu papai diz na fita que ele colocou o travesseiro no meu rosto, e eu acordei com o travesseiro no meu rosto. E ele tinha esse travesseiro no meu rosto. E ele disse, Paul, eu disse, sim senhor, era mais ou menos 2 horas da manhã. E ele disse, sabe daquele anjo que o papai fala? Eu disse, sim, senhor. Ele me visitou essa noite. Ele estava me dizendo algumas coisas, como conduzir as reuniões, o que estava acontecendo, o que iria acontecer. Mas ele ainda tinha o travesseiro no meu rosto. E ele disse, e eu perguntei a ele, posso acordar a Bill e o meu irmão Donnie? E o anjo disse, acorde a Billy. Ele disse, ele pode ver você? Ele disse, sim. Perdão. E quando meu pai tirou o travesseiro do meu rosto, ele disse, você sabe onde que fica a pia no canto do quarto? Eu disse, sim, senhor. Ele estará lá. E você poderá vê-lo. E eu disse, ok. Lembra-se, eu tinha 12 anos. E ele tirou o travesseiro do meu rosto. Eu pensei que haveria anjos de asas voando no quarto. Mas não foi isso. Ali havia um homem puro, de linho branco, com os braços cruzados assim, cabelos até os ombros. E ele ficou ali. E uma coisa que é tão marcante para mim, ele nunca falou uma palavra. Ele olhou em volta do quarto, e os seus olhos girando. Mas ele estava fixado no irmão Branham. Cada movimento fixado no meu papai. E o olho dele movendo assim, ele olhou a mim, olhou a Bonnie, e olhou de volta assim, moveu sua cabeça, mas os seus olhos estavam fixados no meu papai. E eu agarrei meu papai. Eu disse, um homem aqui no quarto. E eu nunca esqueço que o papai me disse, não se assuste, filho. Ele é enviado da presença de Deus. Ele não vai te machucar. Ele vai ser uma bênção para você. E eu fiquei observando ali o meu papai, e ele foi daquele ser de um homem, que o irmão Branham descreve assim, eu não vou dizer uma coluna de fogo, mas como uma nuvem, um vapor, e como que desvaneceu e saiu pela janela. E quando ele saiu, um arco-íris voltou no mesmo lugar e ficou pendurado ali no quarto por horas. E até meia-noite, quarto escuro, mas ele ficou lá. E eu fiquei observando. Eu senti a presença. E eu perguntei para meu pai, por que isso aconteceu? E ele disse, porque ele queria que você visse ele. Deus te disse para trabalhar comigo. E ele queria que você visse ele. E para saber do que o papai estava falando. Não que eu duvidava, mas foi uma experiência. Foi uma experiência maravilhosa. E sempre que eu viajei, o meu trabalho era levar o meu papai. E às vezes eu deixava ele ficar muito, às vezes eu tirava ele muito rápido.
Você sabe, eu era um jovem garoto entregando os cartões de oração, trazendo as pessoas até ele, e às vezes eu deixava ele até muito tempo, e ele dizia, oh, o Billy me deixou muito tempo. Ele não desista de dar os cartões. E às vezes eu ia chorava, ficava aborrecido, oh, estraguei de novo a reunião. E às vezes eu tirava ele muito rápido. Ele falava, oh, Billy me tirou muito rápido. Oh, que tempo maravilhoso. Eu via as pessoas, doenças. Eu estava pensando outro dia, você veja as notícias e ele chama essas doenças, isso e aquilo, só muda o nome, mas é tudo diabo. Quando o anjo encontrou ele, se as pessoas crescem, nada ficaria diante da sua oração, nem mesmo câncer. E eu sou uma testemunha para você hoje, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nem uma vez, daquela vez no quarto que eu vi o anjo, que eu sempre podia dizer, não irmão Billy, mas aquela presença, quando ele estava. Mesmo o papai, antes do papai dizer, estou esperando por ele, mas eu podia estar na fila de oração com os diáconos, onde eu estivesse. Mas eu sabia exatamente quando aquele anjo chegava. Quando meu pai dizia, ele está aqui, eu já sabia que ele estava. Não fazia diferença que doença era. Ele, se você chegar as pessoas a crer.